Olá pessoal, turma de Direito Constitucional. Bom, como vocês já estão sabendo, em virtude da epidemia ou pandemia do coronavírus, nós estamos com as aulas suspensas e teremos aulas no método EAD. Então eu estarei, dentro do possível, gravando vídeos e encaminhando para vocês, juntamente com mais material e o tradicional já TDE para que seja resolvido, como maneira de sedimentar o conhecimento, ou aumentar o conhecimento até então trabalhado. Bom, vou falar assim em alguns minutos para você sobre o processo legislativo, que era o tema dessa semana. Em primeiro lugar, processo legislativo no sentido do trabalho do nosso legislativo federal, do Congresso Nacional, que é criar leis, aprovar, discutir, aprovar e criar leis. Inicialmente, cabe dizer que, como regra, não cabe controle de constitucionalidade sobre o trabalho de criação de leis do Congresso. Então, o STF não pode controlar a priori a constitucionalidade de um projeto e de uma lei aprovada. Depois que ela for aprovada, sancionada, aí sim o STF pode passar a análise da inconstitucionalidade. Mas durante o trabalho do Congresso não pode. Até porque o Congresso tem as suas peculiaridades. Ele tem uma comissão de Constituição e Justiça que sempre passa o projeto de lei para a discussão da constitucionalidade, e também o plenário pode, depois na hora de votar, também, se for inconstitucional, não aprovar o projeto. Uma exceção que o STF pode controlar ocorre quando o projeto de lei seja sob cláusulas pétreas. Esta é impossível de dar andamento ao projeto de lei, é inconstitucional e o STF pode determinar o trancamento. Bom, quanto às competências legislativas, nós temos competência para legislar federal, estadual e municipal. Essas competências podem ser privativas, comum ou concorrente. Bom, em que pese parecer que possa haver hierarquia nas competências privativas da União, do Estado, do município, é claro que não há possibilidade, cada um tem a sua matéria para legislar, então não há hierarquia. Nas competências comum e concorrente, a doutrina alega que também não há hierarquia, porque a Constituição determina o que cada ente pode realizar, pode legislar sobre o mesmo tema. Normalmente a União é leis gerais e estados e municípios eles vêm especificando mais para a sua situação, para a sua questão geográfica do estado e do município. Então, na realidade, não há hierarquia. O que tem que ser feito é aplicada à Constituição Federal, nas competências comum e concorrente. Competência concorrente está lá no artigo 24 da Constituição Federal e quer dizer que, vamos fazer a leitura aqui do artigo 24 da Constituição Federal. Diz o artigo 24... compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal concorrentemente legislar sobre. Aí nós temos temos aqui 16 incisos. Então o 24, competência concorrente, compete, olhem bem, União, Estados e Distrito Federal, legislar sobre aqueles temas ali nos 24 incisos. Então vocês deem uma lida que eu não vou passar um a um aqui no vídeo. Quando a União tratar desse tema em lei, na competência concorrente, no artigo 24, parágrafo 1º, está descrito que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, quando a competência for da União, Estado e Distrito Federal, a União legisla norma geral, o Estado adapta a sua situação e o município a sua situação. Se não houver lei federal ou estadual sobre o tema, os Estados, se não houver lei federal, os Estados então têm competência plena. Se vier lei federal, conforme o artigo 24, parágrafo 4º, façamos a leitura também do parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, se a União não tinha lei e o Estado cria a lei sobre o tema, se vier uma lei federal, se o Estado contrariar, a da União será a superior.
A competência privativa da União, artigo 22 da Constituição Federal. Então, os temas que competem privativamente somente à União legislar, não cabe ao município nem ao Estado, estão no artigo 22 dos incisos 1 ao 29. Também dei uma lida nesses incisos, que são os temas que competem privativamente à União. Nesse caso, como é privativa, não há possibilidade de delegação para os demais poderes para legislarem sobre esse tema. Competência comum da União, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigos 23, 1 ao 12 da CF. Diz o artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então vocês deem uma lida ali nos 13 incisos que competem aos 4 entes legislar. Bom, quanto aos atos normativos, que são as espécies de leis. Está no artigo 59 da Constituição Federal e diz o seguinte: 59. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos, 7. Resoluções. Esses atos legislativos nós fizemos um TDE na aula anterior, então você já tem uma ideia de como funciona. Mas essa então os atos legislativos que a nossa Constituição prevê, artigo 59 da Constituição Federal. Bom, o processo legislativo ele é bicameral, porque nós temos um Congresso Nacional que é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Câmara dos Deputados representa o povo, os deputados representam o povo, e o Senado Federal representa senadores, representam os estados. Então, o processo legislativo para criar esses atos previstos no artigo 59 também é bicameral, e ele está disposto do artigo 59 ao artigo 69. Por favor, leiam em casa do artigo 59 ao 69, tem todos os atos que devem ser observados para criar um ato normativo. Resumindo, para criar uma lei, deve-se observar o processo legislativo que está todo discriminado na Constituição Federal a partir do artigo 59. Nós temos, então, num processo legislativo, a iniciativa de um projeto de lei, temos a discussão, deliberação, votação, sanção ou veto, E nessa iniciativa e nessa votação, na deliberação, após então votado, ele é encaminhado à Câmara Revisora, a Casa Revisora. Tem a Casa Inicial, que recebe o projeto, e depois tem a Casa Revisora. Então, se entrar na Câmara dos Deputados, vota, enfim, aprova, encaminha ao Senado, que pode fazer alterações, e daí, se fizer alterações, devolve à Câmara dos Deputados, que poderá também alterar, e aí encaminha a sanção presidencial. Se não houver observância ao processo legislativo, que é determinado na Constituição Federal, nós temos o chamado vício formal, ou seja, lei inconstitucional por vício de forma, não observou a forma prescrita na Constituição para criar uma lei. Então, o processo legislativo ordinário está lá no artigo 61 da Constituição Federal, e ele diz que as iniciativas de leis poderão ser de parlamentares, comissões, presidente da República, STF, tribunais superiores, procurador-geral da República e dos cidadãos. Existem leis de iniciativa concorrente e leis de iniciativa privativa. Por exemplo, privativa do presidente da República sobre cargos das Forças Armadas, modificação de efetivo e de cargos nas Forças Armadas, artigo 61, parágrafo 1º. A concorrente cabe, então, a todas aquelas pessoas que eu acabei de citar, e órgãos. O artigo 61, parágrafo 2º e o artigo 64 prevê os casos que devem iniciar obrigatoriamente o projeto de lei na Câmara dos Deputados. Exemplo, projetos de iniciativa do Presidente da República e projetos de lei propostos por cidadãos. Então, primeiro nós temos proposição de um projeto de lei, depois discussão pelas comissões temáticas de Constituição e Justiça, depois discussão em plenário, há que se afirmar que é possível não ir a plenário. Depois nós temos aprovado em plenário encaminhamento para a Casa Revisora, se iniciar na Câmara dos Deputados vai para o Senado,
Indo para o Senado, sendo a Casa Revisora, esse encaminhamento, se aprovar, encaminha a sanção, se rejeitar, arquiva, e se emendar, tem que retornar à casa de origem, se for, no exemplo que eu dei, voltar à Câmara dos Deputados. Bom, a sanção. Se o passado projeto na casa de origem, encaminhado à Casa Revisora, tudo aprovado legalmente, conforme a Constituição, o presidente recebe, ele pode vetar por questão de inconstitucionalidade da lei ou contrariedade ao interesse público. O veto deve ser expresso. E aí, se ele vetar, volta ao Congresso Nacional, que pode se reunir Câmara e Senado e derrubar esse veto, conforme o artigo 66, parágrafo 4º, ou manter o veto. Mas o presidente também pode sancionar quando receber a lei da Casa Revisora. Então, essa sanção pode ser expressa ou tácita. Tácita quer dizer que em 15 dias ele não se manifestar, considera-se sancionada a lei. Se for derrubado o veto pelo Congresso Nacional, o presidente veta o projeto de lei aprovado no Congresso. Ele encaminha novamente ao Congresso, então, que faz a reunião para deliberar. Se for derrubado o veto, é encaminhada a lei para o presidente da República, que tem 48 horas para sancionar. Se ele não o fizer, retorna ao Senado, para o presidente do Senado ou vice sancionar essa lei. As emendas constitucionais são diferentes, pessoal. A iniciativa, conforme o artigo 60 da Constituição Federal, vamos dar uma olhadinha aqui, 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, só esses 3 pessoas, entes, podem propor uma emenda constitucional. As leis ordinárias e complementares nós vimos na anterior, que são diversas pessoas. O quórum também é diferenciado, não é por maioria absoluta lá, ou simples das leis complementares ou ordinárias. O quórum tem que ser aprovado, então, a emenda constitucional por 3/5 dos seus membros, em 2 turnos em cada casa, né? Nesse caso também, nas emendas constitucionais, não exige sanção do presidente. Por fim, pessoal, as medidas provisórias, artigo 60. O presidente da República tem esse instituto chamado medida provisória, que em caso de relevância e urgência, ele poderá emitir essas medidas provisórias, que valerão como lei e deverão, depois, em 60 dias, prorrogável por igual período, ser avaliadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Tem temas que o presidente não pode editar medida provisória. Dê uma olhadinha no artigo 60 da Constituição Federal. E por fim, acabei esquecendo, nós temos a iniciativa popular. Artigo 61, parágrafo 2º, diz que 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Bom, então o cidadão pode apresentar projeto de lei, todavia, o Congresso Nacional não é obrigado a aceitar, pode rejeitar, e o presidente da República também pode vetar. E como exemplo, né, desses projetos de lei de iniciativa popular, nós temos a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Valeu, pessoal. Deem uma lida, então, no polígrafo, que está sendo disponibilizado nesse momento. Assistam a esse vídeo. Depois façam o TDE e deem uma lida do artigo 59 a 69. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Até o próximo encontro. Se cuidem aí com esse vírus. Não vamos brincar com a situação de doença. Valeu, um abraço.